Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Lemos, palestrante, consultor, professor, tudo na área de marketing e vendas. E esse vídeo é exclusivamente para você que trabalha em livrarias, esse vídeo é exclusivamente para você que vende livros, trabalha no caixa, que é auxiliar de estoque, que é supervisor, que é vendedor, enfim, que atua na área de livros, que é fantástico, que você colabora com o crescimento das pessoas, com a cultura, enfim. Eu prometi para muitas pessoas, visitei muitas livrarias e prometi que iria gravar um vídeo exclusivo para os livreiros. Está aqui o vídeo, então, falando sobre vendas e, principalmente, o conteúdo que eu vou apresentar para vocês é para vocês, mas é baseado neste livro, O Vendedor Inteligente, que provavelmente você já deve conhecer ou já está vendendo aí na sua livraria. Esse vídeo você vai fazer em duas partes, tá? Em torno de 30 minutos cada um, para não ficar tão cansativo. Então vamos lá. Quando eu olho para trás na minha carreira, que esse ano eu estou fazendo 20 anos, eu percebo quanta cabeçada que eu dei, quanta coisa errada que eu fiz, quantos caminhos difíceis que eu peguei, podendo ter pego caminhos mais fáceis. Mas eu não tinha um método, eu não tinha caminhos, eu fazia tudo na base da tentativa e erro. Portanto, eu resolvi dar uma virada. Eu comecei a partir lá de 2003, eu comecei a verificar que se eu continuasse nesse caminho não ia dar muito certo. E eu comecei a desenvolver o método da venda inteligente, que eu aplico no meu dia a dia, que eu colho resultados, eu ensino para os meus alunos, amigos, clientes, que também colhem excelentes resultados. Então eu coloquei tudo nesse livro, todas essas experiências, mais tudo que eu aprendi com meus mestres, tudo que eu coloquei em prática, que dá certo e que não dá certo, coisas que eu errei, que eu coloco nesse livro para você não errar, principalmente para você viver melhor, para você entender melhor como é que funciona o seu mercado. Trabalho muito sobre as questões das reações emocionais, algumas técnicas, mas fundamentalmente o resultado disso é que, colocando esse método em prática, é que você vai colher mais resultados, vender mais e principalmente viver melhor. Esse é o grande objetivo. Então, eu percebo que muitas pessoas trabalham a exaustão, que muitas pessoas têm muito desgaste com o resultado que não é proporcional a esse desgaste, a esse esforço e às vezes até sacrifício. Então, eu digo sempre para as pessoas, todo o seu empenho e sacrifício tem que valer a pena. Esse cara aqui é um colega meu, trabalhava que nem um louco. E um dia eu disse para ele, mas por que você trabalha desse jeito? Ele trabalhava em 2 empregos. Por que você trabalha desse jeito? Até onde isso vai? Quando é que tu vai mudar isso? E ele falou, como assim, até onde vai? Esse é meu trabalho. Eu falei, não, você trabalhar em 2 turnos, não ter tempo para nada, para os seus filhos, fim de semana, para descansar um pouquinho, um dia de folga na semana, até onde vai esse sacrifício? E ele não soube responder. Por isso que naquele momento eu desenvolvi essa frase. Todo o seu empenho e sacrifício tem que valer a pena. Na real, na verdade, o nosso trabalho não deveria ser um sacrifício. Mas se por acaso em algum momento estiver sendo um sacrifício, ele tem que valer a pena. Ele tem que gerar resultado. Se você está tendo sacrifícios e não está gerando resultado, não está valendo a pena por algum motivo muito importante, é importante parar e repensar. Então, muito trabalho com desgaste, estresse, resultado insuficiente vão gerar vários outros problemas. Mas que outros problemas que você pode ter se você não estiver atingindo seus resultados? Bom, você pode ter problemas como falta de tempo. É comum hoje a gente ouvir pessoas que não têm tempo para nada, está sempre devendo alguma coisa, ou uma promessa para visitar o pai e a mãe, ou um tio, ou um almoço, uma janta, uma reunião com os amigos, ou está querendo ir no cinema já há algum tempo e não conseguiu ir, ou quer se atualizar nas redes sociais, alguma coisa na internet, ler muito mais livros. Quantos livros você já deve ter na fila para ler e não teve tempo ainda? É comum a gente ouvir pessoas que não têm tempo para nada. Também eu ouço pessoas dizendo, nossa,
eu pergunto, e aí, como é que você está? Ah, tudo bem, e você? Aí a pessoa diz, nossa, ando correndo atrás da máquina. Não sei que máquina é essa, nunca vi as pessoas alcançar. E pior que tem pessoas que dizem, eu estou correndo atrás do prejuízo. E que prejuízo é esse? Acho melhor você correr atrás do lucro, vai que você encontra esse prejuízo. Também problemas de relacionamento. Muito tempo atrás eu acabei perdendo namorada, acabei me distanciando de alguns amigos porque eu trabalhava que nem um maluco e não tinha tempo para nada. E meu nome era trabalho, o sobrenome era hora extra, né? Também você pode ter problemas com dinheiro, óbvio. Se a gente não está vendendo bem, se os nossos resultados não estão sendo atingidos, é muito provavelmente que a gente vai ter problemas financeiros. E aí a coisa complica mais ainda. E nesse caso, quem trabalha com vendas, eu sempre sugiro que tenha o seu paraquedas de reservas. Por acaso, se você trabalha com comissão, é importante que você tenha na verdade o ideal seria 3 salários aplicados, uma poupança, guardados, ele não sabe, esse dinheiro não existe. Se um dia a sua comissão for menor, for abaixo e você for atrasar alguma conta, você lança a mão desse paraquedas de reservas. Quando virar o jogo, vender mais, aumentar a sua comissão, vá lá, dobra o paraquedas de reservas e coloca de volta no lugar. Isso vai deixar você muito mais seguro. Mas quem trabalha muito com pouco resultado, muitas vezes pode ter problema de saúde, que eu também tive. Se você já leu o meu livro, vai estar lembrando de várias coisas que eu estou resumindo aqui brevemente. Mas tive problemas de estômago, esofagite e pangastrite efusiva. Um excesso de vontade, um excesso de garra para trabalhar, sem método, na base da tentativa e erro, acabei atacando o meu estômago, meu sistema nervoso, enfim, foi 2 anos tomando muita medicação, controlando a alimentação. E aí eu pensei, nossa, mas ainda bem que foi meu estômago. Imagina se ataca alguma coisa no meu corpo que eu não consigo nem trabalhar. Já parou para pensar? É importante que você cuide bem do seu corpo, porque você é a única pessoa que mora dentro dele. Já parou para pensar nisso? Como é que você está cuidando do seu corpo? Bom, outra coisa que acontece muito é que as pessoas estão trabalhando demais. Tem pessoas que acordam já vendo e-mail, 11 horas da noite ainda estão vendo e-mails ou estão mexendo em redes sociais. E isso acontece com todo mundo, com muita gente, mas não é normal. Esse ritmo não é normal. Mas como acontece com tanta gente na nossa volta, a gente parece que está indo bem. Já parou para pensar nisso? Então, por que não vendemos mais? Por que nossos resultados nem sempre são os esperados? Já parou para pensar por que a gente não está atingindo o resultado que a gente gostaria? Então, vamos ver algumas questões. A grande questão na área da venda, independente se você vende livros ou qualquer outra coisa, é que os profissionais de vendas ou as pessoas começam a matar a sua venda com seus próprios pensamentos. Como assim? O cliente entrou na loja, você pensa, só pelo passo esse cara não vai comprar nada, não vou nem atender. Se quiser, ele me pede. Putz, a venda começou a morrer na sua cabeça. São pensamentos que a gente tem que nos limitam. Então, no livro eu fiz várias pesquisas para escrever esse livro com profissionais de vendas, e no livro eu coloquei 7 mitos dos profissionais de vendas. Eu vou citar aqui 3. O deles é melhor. É quando a gente acredita, ou quando o profissional de vendas acredita, que a outra livraria é melhor, que lá eles têm um prazo de pagamento melhor, lá eles são maiores, a outra loja tem mais movimento porque fica num shopping, enfim. É quando a gente limita os nossos resultados baseado nos outros. Lá eles têm mais variedades, lá eles têm livros importados, enfim. É quando a pessoa bota na cabeça que aqui não é tão legal e lá é muito melhor. Puxa, você dificilmente vai vender muito mesmo, né? O outro mito é aquela pessoa que diz sempre fiz assim. Esses dias eu dei um treinamento e na hora de ir embora, fiquei conversando com um aluno e ele me dizendo, Ricardo, eu fui o único da loja que vim fazer o teu treinamento. Foi oferecido para todos. E 2 colegas disseram, eu não preciso fazer curso de vendas, eu já fiz uma vez, eu já sei tudo. Na minha opinião, é triste uma pessoa que achar que já sabe tudo, que achar que não precisa mais
novas técnicas, independente da área, se você é gestor, gerente, se você é da área financeira, independente da sua área, sempre a gente tem o que aprender, sempre. E melhor, a gente vai aprender coisas que irão facilitar a nossa vida, que irão gerar novos resultados. Então, a pessoa que diz que sempre fiz assim, assim como tá bom, ela só tem um lugar para ir, porque ela está achando que já chegou. Então, se você já acha que já chegou, só tem um lugar para ir, que é para baixo, descer. Porque as pessoas na sua volta estão fazendo coisas legais, estão estudando, estão aprimorando. E o terceiro mito é o mito do eu acho. Eu acho que esse livro é ruim. Eu acho que essa editora não é legal. Eu acho que esse livro é muito cansativo, portanto eu nem ofereço. Eu acho que esse preço está muito caro, eu não pagaria. Então, lembra, o profissional acaba matando as suas vendas, os seus resultados pelos seus pensamentos. Quando você fica o tempo inteiro pensando eu acho, vai matar a venda. Pensa aí, quantas coisas que você acha sobre algumas coisas que você vende. Tem coisas que você gosta muito, você vende fácil. Livros que você já vende, você já leu e gostou, você vende com mais facilidade daqueles que você não sabe nada sobre o livro. Já parou para pensar nisso? Aqui 3 mitos. Os outros mitos, 4 mitos, você pode perceber aí no livro. Agora, outras questões. As síndromes. Síndrome do preconceito. Certa vez uma amiga entrou numa loja e essa minha amiga, ela sempre foi bem acima da balança, mas ela estava lá com seus 40, 50 quilos acima da balança. Quando ela entra na loja, a vendedora simplesmente olha para ela e diz: aqui não tem roupa, aqui não tem roupa para o seu tamanho. Já imaginou? E aquela vez que você foi numa loja e perguntou sobre alguma coisa e aí o vendedor diz o preço, e aí você fala, e aquele outro produto lá? Ah, aquele está mais caro. Mas eu não perguntei se é caro ou barato, eu perguntei o preço. Então cuidado aí na loja quando você tem uma pessoa querendo comprar algum produto, algum livro, alguma revista importada, e aí você diz, essa tem um preço diferenciado. E o cliente, quanto? Esse aqui é mais caro. Gente, não fale, por favor, que é mais caro. Os clientes se ofendem, porque é uma forma, até às vezes, inconsciente de preconceito, mas é. Pense, será que você está sendo preconceituoso? Todos nós somos. O problema é que alguns são mais e outros menos. A síndrome do desaforo. Dependendo da sua loja, da região onde você vende livros ou atende clientes que vêm comprar livros, você pode ter clientes mais estressados, clientes mais apressados e, dependendo do que acontece, o cliente já pode entrar, como a gente costuma dizer, com 4 pedras na mão. Cuidado, ele pode falar alguma coisa que é um desaforo, mas esse desaforo não é para lhe ofender, porque ele nem lhe conhecia. Então, cuidado, pessoas que dizem eu não levo desaforo para casa, também não levam comissão. Eu não estou dizendo que você tem que levar desaforo para casa, você tem que ouvir num ouvido e sair no outro. Quando ele começar a falar algum absurdo, alguma coisa desagradável, você tem que pensar, isso não é comigo. Se controle, isso não é comigo. E se tiver muito desagradável mesmo, você diz, aguarde só um momento que eu vou chamar um colega para lhe atender. Porque quando troca, a pessoa dá uma esfriada, dá uma quebrada, e com a outra pessoa, esse cliente pode ser que já diminua um pouco o tom daqueles desaforos. E tem também a síndrome dos 10 minutos. Essa é difícil uma pessoa que não sofreu dessa síndrome. O que são os síndromes dos 10 minutos? São aqueles 10 minutos que precedem o momento de você ir embora. Ou para fazer o intervalo, lanche, almoço, ou para você ir embora, ir para casa, dormir, enfim. Já parou para pensar? Esses dias eu falei isso e uma pessoa disse, nossa, e demora para passar esses 10 minutos. Mas esses 10 minutos, eles deveriam ser iguais a todos os outros. Mas muitas vezes as pessoas já estão com a cabeça lá fora, já estão com a cabeça no intervalo, já estão com a cabeça, já estão mexendo no celular, já estão programando várias outras coisas. Se entra um cliente nesse momento, como é que você vai atender? Pois não, posso ajudar? Não, esse livro eu não tenho. Está em falta. Não sei te dar sugestão nenhuma.
puxa, essa sua venda não vai ser boa mesmo. Esses tempos um gerente de um banco me disse, Ricardo, a gente estava com metas de financiamento. A gente precisava oferecer vários financiamentos para os nossos clientes. E numa sexta-feira, 10 minutos antes de fechar a agência, entra um cliente, senta na frente do meu assistente, né, do meu funcionário, e pergunta, eu precisava de informações para financiamentos. E o meu funcionário fala, aqui no banco é muito complicado financiamento. Se o senhor for na loja do outro lado da rua, é muito mais fácil. Imaginou? Como é que vai vender bem desse jeito? Agora, se você tem metas de vendas aí na sua loja, na sua livraria, na sua empresa, se você vender um pouquinho a cada dia nesses 10 minutos que algumas pessoas estão vacilando, aqueles R$10, aqueles R$50, somando no mês todo, serão a grande diferença para você bater a sua meta. Já parou para pensar nisso? Outra questão que não vendemos mais são influências externas. É quando você se contagia pelo negativismo das outras pessoas. Ou dos seus colegas. Aqui na loja a gente não vende bem. Aqui os clientes são chatos. Não fica te matando muito. Se os clientes aí, se quiser comprar, compra. Se não quiser, não compra. Sabe aquele seu cunhado que fica falando um monte de coisa? Invejoso, enfim, amigos, pessoas que ficam falando e a gente fica se influenciando. Pense aí, em quem que você se espelha? Em quem que você acredita? Quem é que você imita? Quem você admira? O seu chefe, o seu colega? Ok? Nós sempre vamos nos espelhar em alguém. Nós somos resultado do nosso meio, nós somos influenciados. O problema é que às vezes somos influenciados negativamente. Então, o que fazer, Ricardo, para se livrar das influências externas? Acredite mais em você. Tenha mais convicção naquilo que você fala. Estude mais. Procure entender mais sobre os livros. Eu sei, é óbvio que você não vai conseguir ler todos os livros, nem 5% dos livros que você vende. Mas ler a contracapa, a orelha do livro, conversar com quem já leu, se interessar um pouquinho mais, você vai ter mais segurança quando falar. Isso vai diminuir essa influência externa, principalmente quando ela é negativa. Se livre dos comentários que puxam você para baixo. Outra questão que faz eu, nós, seus colegas, a diminuir os nossos resultados são as reações emocionais. Nós estamos todo o tempo reagindo, só que às vezes a gente reage positivamente ou reage negativamente. E muitas vezes as nossas reações são até inconscientes, são no piloto automático. Então, por exemplo, esse cliente é chato, esse cliente é mal educado, eu perdi a paciência com aquela mãe que deixou a criança solta aí na livraria, ficou desorganizando a loja. São coisas que vão acontecer, ok? O imediatismo e a ansiedade na venda. Olha, as pessoas muitas vezes elas são indecisas. Se você trabalha numa livraria, numa loja grande, numa mega store, por exemplo, provavelmente as pessoas vão ficar indecisas o que comprar, qual o produto escolher. Então isso é comum. Agora, eu me lembro que quando eu era criança, o meu pai me levava para brincar, enfim, a gente ia caçar passarinho. Mas não para judiar o bichinho, era só para caçar, pegar ele, depois ter o prazer de soltar e ver ele voando. Mas a gente fazia uma arapuca e aí tinha um pauzinho e nesse pauzinho tinha um cordão. A gente colocava esse cordão, esticava e ficava atrás da árvore. E no meio da arapuca botava a comidinha para o passarinho. Quando ele estava chegando perto, ele tinha que entrar ali dentro para puxar o pauzinho. Como eu era criança, super ansioso, louco para pegar o passarinho, quando ele estava chegando perto eu puxava o pauzinho, a arapuca caía e o passarinho voava e ia embora. Se você é uma pessoa ansiosa, é muito provável que em alguns momentos na venda você está puxando o cordão antes e está espantando o seu cliente. Será que você está fazendo isso? A pessoa precisa ficar mais à vontade, ela precisa enxergar os produtos, conversar, até tomar decisão. Cuidado com a ansiedade. E às vezes tem profissionais de vendas que vão trabalhar numa empresa.
Não dá 2, 3 meses, ele não atingiu a meta dele, ele não conseguiu a remuneração que queria, ele pede demissão e vai para outra. Aí ele fica mais 2, 3 meses, não conseguiu, vai para outra. Você não está dando tempo para se ambientar, para criar um relacionamento com os clientes, para entender sobre os produtos. Então, dê tempo ao tempo para você atingir os melhores resultados e dê tempo para o cliente tomar a sua decisão, ou pelo menos perceba que o passarinho já está dentro da arapuca e aí você pode puxar a cordinha, que no seu caso seria buscar o fechamento. Também nos limita a venda, os nossos resultados, quando nós temos dificuldade de dizer não. Como assim? O colega pede um favor, a gente não sabe dizer não, a mãe pede um favor, o pai pede um favor, o irmão pede favor, o chefe pede favor, o cliente pede favor. Todo mundo está pedindo para você fazer alguma coisa e são coisas que não estão relacionadas com a venda. O que isso acontece? Acontece que você perde muito tempo ou gasta o seu tempo em coisas que não estão focadas na venda. Aquelas pessoas que são muito generosas, que, puxa, são amáveis, mas como elas têm dificuldade de dizer não, o que acontece? Elas assumem muitas responsabilidades e acabam ficando sem tempo para vender. O que fazer então? Crie alguma resposta. Como assim? É comum as pessoas já terem engatilhado o sim. Quando alguém chega para pedir alguma coisa para você, para perguntar alguma coisa para você, parece que você já tem automaticamente engatilhado um sim. Será que você podia me fazer uma gentileza de... Você já está quase falando sim. Eu não estou dizendo que você tenha que dizer não, mas você pode negociar. Aquele relatório que pediram para você fazer, aquele e-mail que pediu para você passar, você pode dizer, sim, eu posso, só posso fazer na parte da tarde. Ah, esse relatório? Não consigo entregar na quinta, só na sexta, pode ser? Então, você pode negociar, não precisa dizer um sim imediatamente, negocie, nem sempre você consegue dizer não. E quando é um convite para alguma coisa que você não quer, comece elogiando um convite. Ah, olha, muito obrigado, lhe agradeço muito por ter lembrado de mim, muito legal esse convite, porém, eu já tenho um outro compromisso, eu agradeço demais, eu tenho certeza que numa próxima oportunidade eu vou poder aceitar esse convite. Muito obrigado. Então, é importante que a gente tenha resposta. Você tem uma resposta preparada ou as pessoas acabam lhe pegando no contratempo e você diz sim para tudo? Já parou para pensar que isso pode estar influenciando os seus resultados? Isso dentro e fora da empresa. Agora, pare para pensar. Os canais de TV que você costuma assistir não são sempre os mesmos? As rádios que você ouve não são sempre semelhantes às mesmas ou semelhantes? Muitas vezes você tem um dispositivo, um MP3, um rádio, enfim, que já tem memorizado as rádios. Quando você vai comer um sorvete, tomar sorvete, os sabores não são sempre os mesmos. Você se acostuma muitas vezes com as lojas que compra produtos, com os lugares que vai, com os restaurantes, com as marcas, com os perfumes, com os cheiros, com as pessoas, com os amigos. Enfim, é muito provável que você se acostume com várias coisas na sua vida. Então, se nós nos acostumamos com tantas coisas, é muito razoável concluir que nos acostumamos com as maneiras de trabalhar e com os nossos resultados. Então, a nossa maneira de trabalhar não quer dizer que está certa, mas a gente se acostumou com ela. E os nossos resultados também podem não estar sendo os melhores e a gente acaba se acostumando. Porque às vezes os colegas também estão com resultados baixos. Sabe aquela história quando a gente faz uma prova e tira uma nota 3? Aí alguém fala assim, mas você tirou 3 na prova? Não, mas todo mundo foi mal. Teve gente que tirou 0, outros tiveram 2, só um tirou 8, ninguém tirou 10. Então a gente acaba se confortando com o fracasso dos outros. Isso não é legal. Agora, se a gente continuar fazendo sempre as mesmas coisas, repita comigo, os nossos resultados serão sempre os... Você falou menores? Ou mesmos? Não serão mais os mesmos. Se a gente continuar fazendo sempre as mesmas coisas, nossos resultados serão os menores. Porque tem gente fazendo coisa diferente. Quem está fazendo diferente está vendendo mais para o seu concorrente. Se ele está vendendo mais, a venda dele está aumentando. Se a venda dele está aumentando, a sua venda não vai continuar, a sua venda vai cair.
Já parou para pensar? Então é óbvio que a gente precisa fazer alguma coisa. E aí você pode pensar, e aí, Ricardo, o que eu devo fazer? Seguir as 5 estratégias da venda inteligente, que eu vou começar a falar agora, e as demais eu vou lhe falar no outro módulo do segundo vídeo. Bom, a primeira grande estratégia que eu coloquei no vídeo chamo de adaptar-se ao que não muda. Eu vejo que as pessoas lutam demais com coisas que não vão mudar tão facilmente. Por exemplo, aqui no sul, você já percebeu que eu sou gaúcho, moro no sul. No inverno é frio pra caramba, então a gente tem que acordar, ver como é que vai ser a temperatura, se vai ter virada de tempo, se vai chover, se vai ter temporal, porque às vezes pode dar uma mudança de 10, 15 graus num dia, e isso pode dar uma mega dor de garganta. Então eu tenho que ver como é que está lá fora, eu tenho que me adaptar. Isso que é ser um vendedor inteligente. Como é o cliente, eu tenho que me adaptar. Como é que é o meu mercado, eu tenho que me adaptar. Eu tenho que fazer uma leitura, entender como é que funciona e me adaptar. Lutar contra isso é só perder tempo, é perder energia, é ter muito desgaste com pouco resultado. Então, dentro de adaptar-se ao que não muda, eu costumo colocar alguns itens. Por exemplo, separe as pessoas dos problemas. Às vezes a gente teve um problema grande com um colega, um problema que ele vendeu para o seu cliente, que a comissão foi para ele e não para você, alguma questão que envolveu uma venda, uma questão desagradável em relação ao seu supervisor, ao seu gerente, ao seu diretor. Mas foi um problema pontual. Mas por causa daquele problema pontual, você já não olha tão bem para essa pessoa, você já não fala mais com ela. Mas veja, foi um problema externo, foi um problema de cliente, foi um problema da venda, não foi um problema de relacionamento. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas não separam os problemas das pessoas. O problema é uma coisa, a pessoa é outra. E isso vai facilitar a sua vida. Outra questão eu costumo dizer, seja dono das suas emoções. Já parou para pensar quanta raiva, quantos sentimentos desagradáveis que a gente tem todo dia, quanto desânimo, quantas coisas que a gente sente que nem sabe dizer qual é o nome? Então eu costumo dizer que tem 2 grandes tipos de profissionais de vendas, isso eu cito no livro, né? Várias coisas que eu estou falando, praticamente eu cito tudo no livro, mas deixo muito claro, né, que existe o vendedor montanha-russa e o vendedor comandante de avião. O montanha-russa é aquele cara que fica o tempo inteiro, gostei, não gostei, esse cliente é legal, esse é chato, ai que raiva desse cliente, ai que querido. Tá sempre sobe e desce, sempre dando um rótulo, sempre caracterizando clientes de formas desagradáveis ou não. Esse é o montanha-russa, altos e baixos. E o comandante de avião é aquele cara que passa por uma turbulência, aquele voo super no meio de uma tempestade, controla tudo, quando aterriza o avião, está lá o comandante do avião dando bom dia ou boa noite para todas as pessoas com aquele sorriso no rosto. Totalmente equilibrado. A coisa tá pegando lá na cabine e ele fala, atenção senhores passageiros, aqui quem lhes fala é o comandante da cabine de comando, estamos atravessando uma zona de turbulência, queiram permanecerem sentados e afivelarem os seus cintos. Já imaginou se fosse aqui o montanha-russa? Atenção, senhores passageiros, por favor, queiram afivelar seus cintos, não levanta, começa a rezar porque eu não sei o que vai acontecer. Pô, o cara totalmente apavorado. Qual dos dois você é ou gostaria de ser? O comandante de avião ou montanha-russa? É muito provável que o comandante de avião controla melhor suas emoções. E se ele fosse um vendedor, venderia muito, porque ele é totalmente equilibrado. Porque ele controla as emoções. Pratique a compensação do pensamento negativo é a terceira. Sabe quando tem aquela pessoa que você não foi com a cara? Meu santo não bateu com dele, por nada, não sei, é de graça, mas eu não vou com a cara dele. Com aquele seu colega, não olha para o lado agora, mas aquele seu colega que você não gosta muito e tal, ele nunca te fez nada. É o seguinte, aqui a grande dica é o seguinte, você tem um pensamento negativo. Ah, ele é chato. Ah, eu não sei, eu não gosto dele. Esse é um pensamento negativo. Então, faz o seguinte, pensa alguma coisa. Ah, mas olha, ele é uma pessoa que eu já vi que é bem carinhosa com os filhos dele. Quando você pensou um positivo, dá uma equilibrada. Agora, pensa mais um positivo.
E é uma pessoa super profissional, porque ela vende bem. Então, faz assim, quando você... Pode ser com seu cunhado, com a sua sogra, com o seu vizinho. Quando você não vai com a cara de alguém, de graça, não aconteceu nada, crie na sua cabeça 2, 3 pensamentos positivos em relação a essa pessoa. Imagine alguma coisa. Você está mandando essa mensagem para o seu inconsciente e está dizendo para o seu inconsciente, olha, essa pessoa não é tão ruim assim. Próxima vez que você vê essa pessoa, você vai se surpreender. Se você fizer esse exercício bem feito, mentaliza coisas legais dessa pessoa. E na real, sempre tem uma coisa legal de uma pessoa, a gente que não procura. E também, dentro dessa controlar, adaptar-se ao que não muda, é a gente se adaptar aos clientes difíceis. Eu coloquei aqui alguns. Eu fiz uma pesquisa, coloquei no livro, identifiquei vários tipos de clientes, mas eu vou lhe falar aqui sobre o cliente sem educação. Você tem que ter uma blindagem emocional, tem que estar preparado emocionalmente, porque ele vai falar de maneiras que lhe desagradam. Esses dias estava conversando com algumas profissionais de vendas de uma livraria, e talvez você está me ouvindo agora, e ela me disse assim... quando eu terminei o atendimento, uma colega falou, nossa, como esse cliente foi mal educado, foi rude com você. E essa menina que já está mais com uma blindagem emocional mais firme, ela falou, é mesmo, eu nem reparei. Então, às vezes a gente está mais fragilizado, a maneira da pessoa falar, às vezes rude, fala mais alto, fala mais duro, já incomoda. Então, sempre mentalize, se ele está falando, está sendo desagradável, isso não é comigo, ele é assim, esse cliente ele é assim com todo mundo. Clientes que desvalorizam o seu trabalho, acontece bastante. Não é na livraria, provavelmente não acontece, mas em vários locais acontece sim, eu coloquei no livro. Então, é importante explicar como é que é o seu trabalho na área de vendas para o cliente, por isso ele desvaloriza. Ou é técnica quando ele quer baixar o preço. Mas como você vende produtos fantásticos, que é conhecimento, que é cultura, educação, isso provavelmente as pessoas não valorizam, pelo contrário, admiram o seu trabalho. Também tem clientes que desvalorizam o seu produto. Esse livro é ruim, esse produto é feio. Deixa ele falar, ok? Isso não é problema nosso. E no livro eu coloco mais 12 tipos de clientes, como atender e como vender para esses tipos de clientes. Agora, tem um cliente que incomoda muito, que é o que reclama do preço. O que você pode fazer? Quando ele falar que está caro, não significa que ele não vai levar. Mas está caro. Faça uma pergunta. Quando ele fala que está caro, não tem o que responder. Não foi uma pergunta, você faz uma pergunta. Então ele diz, mas está caro. Você fala, gostaria de pagar de que maneira? Mas está caro. Você vai levar um livro só? Sabe? Então não tem o que comentar que é a melhor relação custo-benefício, que a editora não sei o quê. Não fale nada. Que ele é todo colorido. Falou que está caro? Faça uma outra pergunta. Você vai levar à vista, a prazo... você quer ver mais algum livro? É só esse? Faça uma pergunta relacionada, mas não comente quando ele fala que está caro, porque não tem o que falar. Apresente sempre 3 benefícios antes de citar o preço. Se ele fala assim, e esse livro quanto é que está? Aí você diz assim, esse livro? Pip! Esse livro aqui que já entrou na lista dos mais vendidos da Veja, que tem várias técnicas super interessantes e é de uma editora famosa, esse livro está R$ 24,90. Percebe? Antes de falar o preço, você fala alguma coisa sobre aquele produto. Isso aumenta o valor, o cliente valoriza mais aquele produto quando você fala o preço, não é tão caro assim na cabeça dele. E, em média, clientes pagam até 30% acima do valor intencional. Tem um cara fantástico que escreveu o livro Como Chegar ao Sim na Negociação, que é o William Ury. Você deve vender esse livro, inclusive, uma capa azul, muito bom esse cara. Ele que fez essa pesquisa, as pessoas costumam pagar 30% a mais. Então, se a pessoa sai aí para comprar um presente para alguém em torno de R$50, é muito provável que ele vai pagar até R$65. Talvez você já saiu para comprar um tênis, um celular, pagar um valor e acabou pagando mais. É ou não é? Então, não esqueça disso quando for atender clientes difíceis. Por aqui, encerro esse primeiro bloco desse vídeo 1, falando sobre as estratégias da venda inteligente, especificamente para você que trabalha
na livraria que vende livros e que ajuda a educação, a cultura, essa questão fantástica no nosso país. Converse agora com seu colega, com seu chefe, com seus subordinados, enfim, faça uma reunião aí com a sua equipe, ou, se você estiver sozinho, simplesmente pense no que foi dito ou reveja, tente colocar em prática e lhe encontro no próximo vídeo. Um abração do Ricardo Lemos. Enquanto isso, se puder, também ofereça o meu livro aí na sua livraria, ok? Um abração e até mais no próximo vídeo.